pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao RNA Cast. Hoje é o nosso 6º episódio e, a pedidos, nós teremos hoje um podcast diferente por vários motivos. Primeiro, porque ele tem plateia. A gente está aqui no encontro, na imersão da RNA. Uma salva de palmas, pessoal. E o segundo motivo dele ser especial é porque o convidado hoje, junto comigo, é o excelentíssimo senhor Ramon Ribeiro. E hoje a gente vai falar sobre alguns pontos muito interessantes da nossa trajetória. E o nosso objetivo é criar aqui um ponto de conexão, de identificação, porque nós tivemos também momentos difíceis na nossa trajetória e foram os pontos que trouxeram muitas mudanças, muitas decisões. E grandes decisões costumam andar junto de medos e exigem que a gente se prepare para esses momentos acontecerem. Eu acho que a gente poderia começar explicando o que é um ponto de inflexão. Ponto de inflexão é quando a gente sai de um platô ou quando a gente está numa tendência e a gente, por algum motivo, a gente sai dessa tendência, a gente cresce. Né? É uma curva que gera uma mudança de rota na história de vida da pessoa, seja na questão profissional, seja na questão pessoal. Alguém aqui já teve uma decisão que mudou o destino? Por exemplo, se a gente for pensar a decisão de fazer medicina, sem dúvida, foi uma decisão que mudou o destino de todo mundo que está aqui. Né? Então, a gente vai falar sobre os pontos de inflexão que trouxeram bons frutos. Exatamente. Não foram só dificuldades. Todas as dificuldades são oportunidades. E a gente quer comentar um pouco aqui também, para que todo mundo se identifique com esses pontos. A minha história do Ramon, que somos um casal, foi diferente. Já foi uma trajetória diferente. Então, cada um tem um curso. E isso não é um problema. A gente precisa entender o que faz sentido dentro da nossa história e que gere o resultado que a gente quer para o nosso futuro. Né? Vamos começar falando de você um pouco melhor, Ramon. Fala aí de onde você é, onde você fez faculdade e onde é que você foi parar até a gente se conhecer. Bom, então eu sou de Juiz de Fora, eu fiz faculdade em Juiz de Fora e o engraçado é que a gente tem uma carreira muito diferente. Né? Eu brinco que a Ari é aquele perfil nerd, né? Nerd, fez faculdade pública, passou em residência muito boa, fez doutorado. Eu era o peão, o padrão, né? Eu sempre fui padrão. Então, eu fiz uma faculdade particular, passei bem na faculdade, mas eu fiz toda particular, eu não tinha... Eu nunca fui o melhor aluno, mas sempre fui muito dedicado. E a gente pensando, o ponto de inflexão é importante porque todo mundo tem ponto de inflexão. Como a gente muda a nossa carreira, se você olhar para trás, você vai perceber que tem alguns momentos que fizeram a gente mudar. E um ponto em comum, que eu já compartilho aqui, é a nossa decepção. A gente teve decepções diferentes, mas a minha formação, depois fiz residência, e o que me chamou a atenção... Volta só um pouquinho. Você fez lá em Juiz de Fora, e aí? Fez sua faculdade. Isso. E aí, o que aconteceu? E aí, então, voltando, eu formei, eu não tenho família de médicos, minha família são enfermeiros, meus pais são enfermeiros, eu não tenho família abastada, muito pelo contrário, e eu fui atrás de sobrevivência. Então, eu fiz uma prova de concurso e isso me fez vir para o Paraná. Então, eu e meu irmão era dentista na época, concurseiro, e ele queria fazer prova de concurso e eu fui com ele. Foi uma aventura. E eu passei nesse concurso para médico de posto de saúde. E, a partir dali, eu vim para o Paraná e acabou entrando na residência. Então, eu fiz uma formação básica. Resumindo, nessa época, você saiu prestando um monte de concurso em várias cidades e passou numa cidadezinha lá no interior do Paraná. Exatamente.
E aí, de lá, eu acabei fazendo residência em Cascavel, foi onde a gente se encontrou. E que a minha carreira começou a melhorar, porque a minha habilidade técnica começou a ser apurada, né? A maioria dos médicos, mesmo em boas faculdades, tem uma formação que não dá confiança para a gente atender e ter a excelência técnica pro paciente. Então, eu fiz uma boa faculdade, minha faculdade tinha hospital-escola, a faculdade é séria, mas é insuficiente e acredito que o seu caso foi parecido. Sim, acredito que todo mundo se identifica com isso. A gente passa muito tempo estudando, mas a faculdade, 6 anos, passa a ser pouco mesmo. A gente ainda sai com necessidade de muita prática. E eu fiz a faculdade, como o Ramon falou, fiz uma faculdade pública, era perto da minha cidade natal, também não tinha médico nenhum na família. Meu interesse de fazer medicina veio por uma amiga, e aí eu comecei a namorar o irmão dela, que fazia medicina, e o pai dela era médico, e eu comecei a achar maravilhoso aquilo, aquelas coisas que eles conversavam, achava o máximo. Assim, eu amava biologia, química, sempre fui uma boa aluna, e comecei a me identificar muito com isso. E aí, poxa, foi aí que despertou esse meu interesse mesmo de fazer a faculdade de medicina. Depois desse interesse de fazer a faculdade de medicina, eu terminei em Cascavel e foi onde eu conheci o Ramon. Então, eu estava no último ano de faculdade, ele já estava fazendo residência de GO no mesmo hospital. E, a partir daí, a gente começou a namorar, já tem 13 anos. Isso. E aí, o que aconteceu depois? No sentido dos nossos destinos para a especialização. E aí foi muito legal, porque eu comecei a ver que a capacidade técnica, eu precisaria melhorar minha capacidade técnica. A residência também tem suas dificuldades. Eu via que eu era muito dedicado, mas que eu tinha algumas deficiências técnicas importantes para o obstetra, ginecologista obstetra. E, nesse meio tempo, a Ari passou para Ribeirão, que, ao meu entender, você faz uma residência que é referência, você também vai ter um resultado muito grande em relação à habilidade técnica. Então, o que eu percebi, o que para mim foi muito importante, é que eu terminei a residência não com aquele sentimento que muito médico tem de estudei demais, agora é hora de ganhar dinheiro. Igual praticamente todos os meus colegas que fizeram a residência na minha época tinham na cabeça. Eles já queriam trabalhar e ganhar dinheiro. E eu tive a percepção, porque eu pensava que eu queria ter um resultado excepcional, não sabia como, mas eu percebia que não ia me faltar coragem. Eu estava com medo de me faltar capacidade. Eu não me sentia capaz de entregar o que eu fazia na residência num consultório médico. Então, talvez seja o primeiro ponto de inflexão. Eu precisava melhorar a minha capacidade técnica. Tá, então a sua decepção, o nosso primeiro ponto de inflexão que a gente colocou, foi essa decepção e um desejo de autonomia. No Exatamente. Início da carreira, já como especialista. É isso que você quer dizer? A minha decepção, a minha primeira decepção não foi essa, porque isso para mim era tranquilo, eu já sabia. A minha primeira decepção foi perceber que o que o mercado me entregou quando eu terminei a residência não me satisfazia. O que foi isso? O que você fez quando você saiu da residência? Eu terminei a residência e eu ganhei muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro, porque tinham cidades que atraíam a gente para trabalhar e pagavam muito bem por isso. Muito bem. Eu demorei anos para ganhar a mesma coisa que eu ganhava no meu pós-residência. Só que eu via que, para mim, era insustentável. O que era essa rotina? O que você fazia? O que você trabalhava? Exato. Então, eu ficava de sobreaviso numa cidade pequena, atendia posto de sobreaviso de nascimentos, eu dava plantão 24 horas na semana numa regional de saúde, eu atendia ambulatório do convênio e eu passei num concurso que eu atendia 12 horas por semana nesse concurso. Então, a minha decepção foi, espera aí, ser médico, ter feito residência, me especializado,
vai me entregar algo que eu não quero. Porque eu sempre pensei que eu só vou fazer coisas que sejam a longo prazo, que tenham a força dos juros compostos. E tudo que vai me dar um resultado muito rápido, mas que não vai me dar longevidade, eu não queria. Então, foi uma percepção que eu tinha. E a minha decepção foi, eu errei em ter feito GO. Então, ou eu vou ter que entender como um GO pode ter alguma qualidade de vida, e eu vi isso de muito colega, que eu era doido de querer qualidade de vida sendo obstetra. Eu falei, se alguém tem, eu vou ter. Então, esse foi o meu primeiro ponto de inflexão. Uma percepção, uma decepção. Então, e aí eu te pergunto. Deixa eu trabalhar isso melhor. Você tinha vários vínculos de trabalho, trabalhava muito, 48 horas num lugar, 24 em outro, consultório, ambulatório e prefeitura. E você achou uma referência de especialista da sua área de ginecologia e obstetrícia que você tinha uma referência diferente, ou isso era um desejo seu de isso aqui não vai ser sustentável para mim? Não tinha. Você não achou essa referência? Eu não achei essa referência. Eu só, inclusive, a minha amostra nos primeiros 6 meses de carreira de consultório era um ambulatório de convênio. E para mim, se atende SUS ou se atende convênio. Na época era essa a minha cabeça. O particular seria o médico sênior que não aguenta mais trabalhar, e aí ele fazia aquilo por hobby. Porque eu não acreditava que um consultório cirúrgico, principalmente, teria sustentabilidade sem um convênio. Então, a minha amostra grátis de consultório era o ambulatório do convênio. E eu não ganhava nada com aquilo. Para você ter ideia, eu ganhava nem 5% do que eu ganhava nessa prefeitura que eu ia 48 horas na semana que eu ficava de sobreaviso. Então, o que você ganhava na prefeitura era 20 vezes mais Exatamente. Do que você ganhava no consultório. Eu posso, inclusive, falar o valor. Eu ganhava 60 mil para fazer 48 horas por semana de sobreaviso. E o ambulatório do convênio, eu não ganhava 3 mil reais por mês para atender 4, 5 pacientes por hora. Eu não ganhava 3 mil reais por mês. E o que falaram para você quando você falou, eu vou sair do plantão que eu ganho 60 mil reais? Essa foi muito doido, porque eu tinha um colega que dividia a semana comigo, e ele fazia 3 dias, eu 2. E eu falei, cara, isso aqui não é para mim, não vou fazer. No meu primeiro salário, que eu recebi esse dinheiro todo, eu falei, opa, é muito dinheiro, mas isso não é sustentável. E eu falei, se alguém ganha dinheiro no consultório, eu vou ser essa pessoa. Eu não sei como, mas eu não vou trabalhar aqui mais. Eu avisei a ele, eu não vou trabalhar aqui. Eu dei mais 2 meses, se eu não me engano, porque eu usava esse tempo para estudar para a prova de título, porque na minha cabeça, talvez eu ia dar certo no consultório se eu tivesse título de gineco, que na época não precisa, porque eu fiz residência, eu já tinha o título de gineco, mas existia uma prova a mais que a sociedade fazia. E eu sabia que em São Paulo, para o médico internar em grandes hospitais, tinha que ter essa prova de título. E eu pensava, se em São Paulo eles exigem isso, daqui uns dias aqui vai exigir. E eu já vou ter essa prova. E aí, então, meu consultório vai ter mais fama, porque eu só pensava em currículo. Eu preciso buscar currículo que eu não tive, porque eu fiz uma faculdade que não é famosa, eu não fazia produção científica, enfim. E aí, para mim, aquilo ficou na cabeça, e eu avisei esse meu colega, cara, eu vou sair, não dou conta, vou descobrir como ganha dinheiro, mas não vai ser aqui. E ele ficou louco, falou, cara, a gente não ganha nada nesse ambulatório. Eu falei, eu sei, mas eu preciso aprender como. Então, todo mundo ficou apavorado. Eu mesmo fiquei, né? Porque eu demorei muito tempo para juntar esse dinheiro que eu tinha ganhado em 2, 3 meses, mas eu sabia que o meu foco tinha que ser no meu currículo, porque eu tinha uma deficiência técnica. E eu tinha vergonha de entregar o que eu já tinha aprendido, eu queria melhorar. E eu via que ninguém tinha vergonha de entregar o pouco que entregava. Eu falava, cara, as pessoas gostam de mim no hospital, eu fiz uma residência que todo mundo me respeitava, mas eu não estou confiante com o que eu faço. Eu vejo que eu faço coisa aqui que não bate muito com... Não é possível que alguém vá no consultório para acompanhar um parto tão violento igual eu aprendi aqui. Esse foi um ponto para mim. E ninguém estava nem aí em continuar fazendo aquilo.
Então, eu falei, eu vou aprender e vou aprender de qualquer jeito fora desse ambiente. Eu preciso de tempo para eu aprender. Foi o que eu fiz. Foi o meu passo de coragem. O primeiro deles foi fazer isso. Então, esse foi o meu primeiro ponto de inflexão. Perceber que a minha vida não ia ser no que o mercado tinha me proposto. Consultório, plantão, ambulatório, plantão, concurso, ficar viajando. Eu falei, eu não quero isso para mim. Então, isso para mim foi o meu primeiro. Agora eu vou voltar para você. Eu sempre vi que você era muito... Você é uma pessoa que me puxou, porque você tinha uma formação muito boa. Você fez USP, eu tinha até... falei, você é marido de médica, porque ela fez USP, vai voltar aqui, ganhando dinheiro, eu vou ficar de boa. Mas não aconteceu isso. Não eu foi me decepcionei dessa vez. também, essa é uma decepção. Foi Até a hoje. outra decepção dele fui eu. E eu queria saber o seu caminho. Para mim, eu também achei que ter passado numa excelente universidade para minha residência, além de ser uma autoridade conquistada, né? Sei lá, você foi lá, conquistou essa aprovação, essa vaga, o nome da instituição transfere uma autoridade para você também, né? Naturalmente, o USP é mundialmente conhecido como uma universidade muito forte, né? De produção científica, e é. Eu aproveito aqui para dizer que ir para a USP foi um ponto de inflexão técnico bizarro. Bizarro. Era um outro planeta que eu tive acesso. Por quê? Pesquisa, ensino, um hospital grande. Eu tenho colegas aqui de residência. Poxa, muito chefe muito presente, chefe muito capacitado. Apesar de ter algumas falhas, porque eu acho que nenhum lugar é perfeito, nossa senhora, foi uma grande abertura de visão. Falei, poxa, tem como ser muito melhor. E é o que a gente fala muito, né? A visão vale muito. Se você não visualiza que aquilo existe, que aquilo é possível, não tem como você querer conquistar aquilo, que você nem sabe que existe. É um ponto cego da sua visão, né? Não está no campo de visão, não sabe que existe. Mas foi um grande salto técnico assim para mim. E lá era o lugar onde as doenças raras eram comuns. Era todo dia tinha doença rara, muitos casos. Tinha ambulatório de centenas de pacientes em um dia, só de doença rara de hipófise. Então era assim bizarro, eu aprendi muito ali. E aí quando eu saí dali, assim como o Ramon, falei, poxa, tenho esse currículo aqui. Isso já inicialmente a nossa história profissional foi diferente, né? Que eu cheguei com o currículo. O que ele sentia falta da parte técnica, talvez, eu tinha uma convicção de que eu já tinha essa parte, que era só abrir minha portinha lá e todo mundo ia ter um consultório cheio, ia ter paciente particular. Eu sempre quis isso. Eu escolhi a minha especialidade, que é endócrino, pensando nisso. Eu quero viver só de consultório, eu quero uma área mais tranquila, eu não quero fazer cirurgia, adoro procedimento, inclusive. Ontem eu estava conversando com alguém, eu gosto muito de UTI, sou meio intubação, dreno de tórax, eu adorava fazer essas coisas, porém, eu não queria ficar presa no horário do plantão. Era isso. E quando a gente teve essa conversa para me ajudar a decidir minha especialidade, porque eu gostava de tudo da clínica médica, e aí a gente pensou muito nesse lado, poxa, flexibilidade de tempo, agenda, família, e ajudar a gente no futuro. E aí, quando eu cheguei em Toledo, que é a cidade que a gente mora, nossa, aí a decepção foi em cavalgadas, assim, né? E nada disso aconteceu, de abrir o meu consultório e encher de pacientes. A gente fica mal acostumado na residência e tal, porque os ambulatórios do SUS e dos convênios também são muito cheios, né? Então, há uma procura ali natural. E quando você tem um consultório próprio, particular, não é assim que acontecem as coisas, só que a gente não sabe disso até então, né? E aí era uma época em que começou muito essa parte de charlatanismo, ou talvez foi onde eu comecei a ter acesso a que isso acontecia no mercado, porque eu estava dentro de uma instituição de ensino altamente científica, técnica, ética,
Enfim, eu voltei para Toledo, iniciei meu doutorado, inclusive, e o consultório não ia, e eu tinha que fazer plantão. E o sonho do Ramon de ser marido de médica, a decepção dele foi junto com a minha, né? Porque o que eu fazia no consultório não dava nem a metade do aluguel que eu pagava pela sala. E eu lembro bem que eu fiquei meses para conseguir entrar no convênio. E eu ficava desesperada, porque não me aceitavam no convênio. Uma hora era o xerox do hemograma, outra hora eu tinha que fazer raio-x. A gente brinca que tem que mandar até a cópia da alma lá, de tanto documento. E demorou cerca de 9 meses. E quando eu entrei no convênio, eu lembro que eu falava para o Ramon, eu tenho algum problema mental, porque eu não consigo atender em 20 minutos. Porque eu achava que era isso que tinha que fazer. Que eu tinha que atender mais pessoas, porque eu ganhava 2, 3 mil reais por mês, o aluguel era 5, e o que eu ganhava do consultório eu não conseguia pagar o aluguel, então eu tinha que atender mais pessoas. Só que eu não conseguia atender. E aí eu achava que eu tinha um problema mental de não conseguir atender rápido, em 20 minutos. E isso me gerou vários transtornos, inclusive eu tive um problema muito sério, que foi um burnout, que talvez poderia estar aqui como um grande ponto de inflexão da minha carreira também. Talvez foi o primeiro grande ponto. Foi um grande ponto de inflexão. E eu lembro... Eu adiciono nessa questão do desejo de autonomia, porque é a nossa primeira decepção e desejo de autonomia, as pressões que você recebia na época, né? Primeiro, a pressão do seu currículo, porque você fez residência num lugar, eu não esqueço, você tinha essa pressão, você fez residência num lugar que era obrigado a ir para a área acadêmica. Tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, eu percebi essa pressão e você acabou indo para esse caminho. E essa foi uma das que eu mais lembro. Pressão pela parte acadêmica, que todo mundo exercia em você, menos eu, que eu estava dentro de casa. Seu desespero em entender 20 minutos. E o outro era não concordar com as condutas, com o perfil de paciente que você recebia no local que a gente trabalhava. Sim. Foram uma soma de coisas, essa decepção. Eu trabalhava numa clínica que tinha um grupo, não sei se dá para chamar assim, de cirurgia bariátrica. E eles precisavam da minha assinatura para o paciente fazer a cirurgia no convênio, né? No particular, isso nunca funcionou tão bem, né? Cada um está pagando, não precisa passar por ninguém, eu assumo aqui, faço. Os endocrinologistas aqui sabem o que eu estou falando. E eu estava nessa clínica e eu recebia muito paciente para eu só assinar para ele fazer a bariátrica. Gente, aquilo eu nunca concebi um negócio desse. Até que um dia eu tive uma briga com um paciente no consultório de pressão para eu assinar, e eu não queria assinar. E eu lembro que eu cheguei para a chefe lá das secretárias e eu falei, nunca mais eu quero atender esse paciente. Nunca mais. Não tinha um volume de paciente ainda nessa época, mas eu precisei tomar essa decisão muito no sentido assim, eu não quero mais fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não faço isso, não sou eu não acredito nisso, apesar de uma galera fazer, manda para a galera, não manda para mim, porque eu não quero esse tipo de... Eu não quero participar desse tipo de conduta, que eu quero tratar o paciente. Poxa, na indicação, ali na diretriz está 2 anos de tratamento clínico. Na época estava, pelo menos. E o paciente não tinha feito um tratamento clínico adequado. Eu queria fazer o tratamento clínico antes. Eu queria preparar ele melhor. E eu tinha que ceder a isso, de certa forma. De forma alguma, eu concordei com isso. Desde o começo, isso me gerou alguns atritos, inclusive. E eu vou aproveitar esse ponto para puxar também isso de como é comum o médico participar de situações inconcebíveis, muitas vezes no sentido técnico, ético, apenas pelo fato dele estar em alguns serviços. E eu quero que você comente
Porque isso também fez muito parte dessa fase de decepção. Nossa, que fase longa que foi essa. O caso marcante de uma paciente sua que teve uma complicação gravíssima no parto e o que isso gerou em você no sentido de percepção de risco profissional. Sim. Então, essa foi... Eu já estava incomodado com os ambientes de trabalho. E eu vou contar primeiro... É que é junto, não tem como separar. Eu trabalhava num concurso, eu dava plantão no hospital referência, e eram 2 ambientes de trabalho que me incomodavam. Me incomodavam pelo ambiente. O concurso ele me entregava tudo que eu precisava para o atendimento. Eu tinha liberdade com o paciente, eu tinha material, eu tinha ultrassom, eu tinha cardiotoco. Mas o ambiente ele vai moldando a gente. E eu comecei a perceber... Conta daquela conversa. Foram as tomadas de decisão para eu não ter mais plano B, C, porque a gente vai tendo vários formatos de trabalho para ter um dinheirinho garantido. E eu comecei a perceber que o concurso ele não encaixava com a minha cabeça. E teve um momento para mim que foi muito marcante. Eu tinha atendido as pacientes, aí estava no intervalo, não tinha ninguém, eu fui tomar café na Copa, e tinham 2 profissionais, tinha um médico e um motorista da prefeitura. O médico, eu devia ter o quê? Uns 34, 35, o médico não tinha 30 anos, e o motorista devia ter a minha idade. Eu sentei, peguei um café, sentei, eles estavam fazendo conta de quantos anos faltavam para eles aposentarem. Aquilo para mim me incomodou de uma forma, cara. Falei, cara, os caras estão contando quantos dias faltam para eles aposentarem. Com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade. Então, aquilo para mim, eu me vi com 70 anos pegando estrada e indo atender. Falei, cara, não vou estar com 70 anos aqui. Não vou estar aqui. E daqui a pouco sou eu nessa roda contando. Porque eu tenho certeza que o ambiente ele vai engolir a gente, né? Então, foi uma decisão. E uma das pacientes que eu fazia pré-natal no posto, eu não tinha vínculo com a paciente, ela foi para o hospital, internou em trabalho de parto, era uma paciente que tinha 5 partos normais, 4 anteriores, se eu não me engano, e ela foi para um plantão, num ambiente de plantão, que eu dava o plantão, inclusive no outro dia eu estava de plantão, e essa paciente, no dia seguinte, ao que ocorreu ao com essa ocorrido, paciente. E aí eu ouvi uma história na minha cidade que ocorreu uma degola cirúrgica no parto. Um bebê que impactou durante o trabalho de parto, que tiveram que degolar o bebê, porque o bebê travou no canal de parto. Aí aquilo eu só tinha visto em revista. E foi algo de repercussão nacional, repercussão nacional, não fiquei, assustei. E aí eu recebo uma mensagem que era X paciente. Eu falei, uai, essa paciente eu conheço, esse nome eu conheço, porque era uma paciente poliqueixosa, paciente que vai muito no posto, ela não aguentava mais gestação, já tinha 5 filhos, aquele padrão que a gente atende no posto. Paciente, eu gostava muito deles, inclusive, porque a gente vive ali, eu me envolvo muito com as pacientes. Quando eu soube da situação, eu fiquei desesperado, falei, não acredito nisso. E aí eu fui, nesse mesmo dia, eu nem estava de plantão, eu fui atrás, fui lá no hospital para visitar ela, porque aquilo me impactou muito. E eu vi isso dela, né? Ela falou o seguinte, doutor, você me deixou, né? Você me deixou. Eu reclamei que estava difícil, falei que estava no final da gestação e você me deixou. E eu não tinha nenhum poder, não tinha o que fazer, não adiantava eu encaminhá-la, não tinha indicação de nada. Mas a gente fica envolvido com aquilo. E eu não vou pôr detalhes, porque é uma situação que, inclusive, teve processo na justiça, etc. Mas aconteceram situações que acaba que eu fiquei como uma testemunha, e uma testemunha que aquilo me marcou, porque eu falei, o ambiente que eu estou aqui, eu estou
piorando a minha reputação. Eu falo muito com vocês na mentoria que a nossa reputação a gente demora uma vida para fazer e a gente perde ela de um dia para o outro. E numa situação que eu não tinha controle, eu me vi envolvido, ou mesmo que seja emocionalmente, algo que foi muito difícil para mim. E a partir dali eu tomei algumas decisões. Uma delas foi dar uma data limite para sair do concurso, que foi o nascimento da minha primeira filha. Eu ouvi muito: Ramon, agora que você vai ter filho, você não quer uma estabilidade. Foi justamente o nascimento da minha filha que foi, é agora que eu tenho que pôr o pé no acelerador, porque isso aqui é muito pouco, porque eu penso para a minha família. E saí do plantão porque eu não controlava as pessoas que trocavam plantão comigo. Então, eu já troquei plantão com médico que nem obstetra era, que o hospital colocava. Eu tinha, como eu sempre fui muito resolutivo, deixava um monte de pepino para mim, bucha, paciente grave. Já peguei paciente que perdeu o bebê, que estava em ala separado. O hospital não estava nem aí para o paciente. A direção nem sabia de nada, ninguém queria fazer nada. E eu vi que o que eu não controlava, e o médico tem isso, né? Eu sou assim, pelo menos, eu tenho que estar vendo ali o que está acontecendo. Se eu não estou vendo, eu estou em risco. Então, eu falei, eu não vou dar mais plantão. Isso, para mim, foi uma decisão que me criou só o plano A. Saí do concurso, saí do plantão, e só tem plano A. Isso foi um ponto de inflexão muito importante na minha vida. E, então, o desejo de autonomia ela veio com um risco muito grande para a minha carreira, e a maioria dos médicos passa por isso e não percebe. Eu lembro que eu falo isso para as pacientes, que elas correm risco, na gestação principalmente, que elas nem imaginam que corram, e o médico passa a mesma situação. E aí entra o nicho que foi outra virada de chave na nossa vida, eu queria te perguntar, porque você sempre fala que você nem teve obesidade na sua residência, que foi maravilhosa. Por que você foi para esse caminho? E o que a escolha do nicho foi? Por que isso foi um ponto de inflexão para você? O nicho nada mais é do que você direcionar o seu foco para um determinado público de pacientes. Na minha residência, a gente não tinha um ambulatório específico de obesidade na época. E quando eu fui para o consultório, eu tinha muita dificuldade de tratar, resolver esses pacientes, mas eles gostavam de mim. Eles voltavam, mesmo que eles não estivessem perdendo peso, eles voltavam. Eu falo muito que a obesidade que me escolheu, eu não fui eu que escolhi a obesidade, hoje sou muito feliz, adoro trabalhar com isso. E sempre gostei muito dessa parte metabólica, síndrome metabólica, e tem tudo a ver, né? Então, eu brinco que eu fui escolhida. E eu e o Ramon, a gente sempre fala muito, e conforme as coisas vão acontecendo, a gente passa a ter mais certeza disso cada vez mais. Estamos passando por uma dificuldade. Qual é a oportunidade que a gente tem aqui, né? Então, a gente passou, acabei de contar que eu tive essa questão com a clínica de ficar assinando bariátrica. Eu não queria assinar a bariátrica, eu queria tratar a obesidade. Pode ser com bariátrica também, mas desde que tivesse dentro das diretrizes, né? A pessoa absolutamente técnica e prezando sempre por isso. Então, eu vi nisso uma oportunidade, porque é um paciente que eu vejo que muitos colegas endócrinos mesmo não gostam de tratar, muitos colegas não oferecem tratamento para esse público, e eu tinha empatia, eu tinha condições de me aprofundar mais nisso, e não tinha ninguém que fazia isso na nossa região, que falasse especificamente disso. Isso foi um pouco natural meu de perceber que eu ia falar mais sobre essa parte, porque eu gostava mais de atender e eu queria atrair mais esse tipo de paciente para mim, porque eu achava que eu cuidaria bem dele em vários sentidos, não só no sentido do tratamento, né? E eu acho que para você essa questão do que você trouxe aí dos plantões, do risco, você também viu isso como uma oportunidade dentro da ginecologia, da obstetrícia, de criar um certo nicho de atendimento para você? Eu percebia que a maioria dos ginecologistas eles faziam aqueles trabalhos porque eles tinham medo de processo. O obstetra tem muito isso, medo de processo. Então, ele prefere o embate num plantão, porque o nível
às vezes, cultural do paciente é baixo para esse tipo de situação. Então, ele aceitaria mais problemas do que encarar um consultório particular ou um convênio que seja. E eu vi, no parto normal, o nicho que abriu as portas do meu consultório. Por quê? Porque eu aprendi na residência que o residente tinha que ficar tentando convencer a paciente a nascer por parto, porque o chefe não ia levantar da cama nem a pau para operar essa paciente. Então, eu via muito em plantões que a gente tinha que deixar o parto correr, porque ele era o melhor mesmo da parte fisiológica. Só que eu tinha uma visão que eu via que o chefe que não queria operar a paciente. Porque todo mundo falava que no consultório é diferente. No consultório você faz cesárea, todo mundo lindo, só faz cesárea. Agora aqui, o paciente tem que ser o que está mandando na diretriz. E aí o parto rolava. E eu pensava duas coisas comigo. Pô, é uma punição para o paciente que não está pagando? Ou no consultório, igual eles estão falando, é o que o médico decide? E aí eu fui vendo que muitas pacientes queriam tentar o parto e elas não encontravam aquilo no consultório particular, porque o consultório particular ele tinha essa imagem. Eu via isso muito de alguns chefes meus. Não, Ramon, o consultório não é essa loucura de parto, madrugada, cesárea marcada. Era uma realidade mesmo, uma constatação, né? Que a paciente chegava lá e era isso que ela recebia. Exatamente. E aí eu gostava de acompanhar parto. Eu ficava lá com elas e eu via que aquilo ali tinha eu via um mercado que as pessoas não queriam muito se meter. Eu percebia que pouca gente ia ter coragem de acompanhar parto. Então eu vi uma oportunidade. E aí eu tive duas pacientes no plantão e que colocaram o nome dos filhos no meu nome. Eu falei, pô, meu nome é feio, cara. Alguma coisa eu fiz com elas. Então aquilo me chamou a atenção. E aí, quando eu fui para o consultório, quando eu atendia ambulatório do convênio, eu dava plantão no plantão, eu dava plantão no hospital. Que os pacientes de convênio que queriam um parto, eles não tinham esse médico. Então, eles iam no plantão. E eu tive, a exposição do plantão me trouxe uma vantagem de ter contato com pacientes que não me conheciam. Então, geralmente, eu era muito novo, eles tinham uma visão ruim minha, mas rapidinho eu conquistava as pacientes com entrega, com respeito. E eu fui me especializando, eu fui estudando como acompanhar um parto de forma adequada. E o nicho saltou aos meus olhos quando eu via famílias conhecidas na cidade que eu trabalhava, na cidade que eu trabalho, indo no ambulatório do convênio ser atendida por mim, porque elas queriam engravidar e ter o parto comigo. E aí eu falei, opa, talvez o consultório dê certo. Então, o parto normal abriu as minhas portas. E na cidade de referência, a cidade próxima, que é Cascavel, não tinha obstetra que acompanhava parto. Na verdade, existia um, mas ele não gostava de parto. Ele só aceitava quando a paciente fechava com uma equipe de enfermagem, mas ele nem ia, ele não queria ir, ele só ia quando o caldo entornava. Então, eu percebi que pacientes de Cascavel ficaram sabendo e começavam a ir para Toledo, que é quase um crime na região. Né? São cidades que quem está em Cascavel não vai para Toledo. Então, para mim, foi outra. Cascavel é macro e Cascavel é maior, mas tem uma rivalidade. Toledo, inclusive, na assistência. E aí eu vi o parto, eu vi o ultrassom, porque eu penso, para mim, só convênio, eu não tinha essa ideia particular ainda. E eu via que o ultrassom, se eu fizesse especialização, prova de título de ultrassom, eu ia ganhar um pouquinho a mais nas consultas e isso ia me dar a liberdade que eu tanto esperava de ter um consultório próprio. Então, o nicho do ultrassom e do parto foi o meu primeiro ponto de inflexão. E isso te deu uma certa segurança de você ficar só no consultório particular? Só no consultório... enfim, no consultório próprio, atendendo convênios ainda. Isso me deu uma coragem. Eu ainda atendia no concurso, não era ainda em 2022, mas eu consegui
vislumbrar que eu ia fazer um volume tal que ia superar os locais que estavam me colocando em risco. Então, para mim foi muito importante, porque isso me fez começar a ver que eu poderia estar no consultório e viver do consultório. E ali você conquistou uma nova algema de ouro, você diria? E aí eu conquistei uma nova algema de ouro, porque era muito fácil, né? Era só agendar a consulta, porque o convênio ele te enfia paciente. Então eu comecei atendendo no horário comercial, e aí com o tempo a minha secretária começou a falar: Ramon, vamos começar às 7h50 hoje? Aí na outra semana, vamos começar às 7h40, 7h30. Então chegou momentos da minha vida que eu ia para o consultório 6h40 da manhã para começar a atender. E atendia até 6, 7 horas da noite. E porque eu sabia que a única forma de ganhar mais era com volume. Nessa época você achava isso? Eu tinha certeza, não achava não. Eu não conseguia ver que tinha como ganhar dinheiro de outra forma. E como estávamos nós nesse momento? Conta Foi um aí. momento muito difícil, porque você estava numa decepção enorme, um burnout, ganhando nada. Eu trabalhando igual doido, sem tempo. Eu lembro que você tinha ciúme das mensagens da paciente no meu celular, porque eu respondia celular o dia inteiro. Meu WhatsApp era o dia inteiro de mensagem de paciente. Sempre tinha um pepino, sempre tinha. Eu fiquei meses indo todos os dias sem folgar um dia no hospital, ou passando visita, ou acompanhando o parto, operando, ou passando visita, ou avaliação. Foram meses a fio, sem nenhuma folga. Então, inicialmente eu tive um burnout. Isso me fez sair de alguns vínculos, na verdade de todos. Acabei ficando só no consultório porque era o que tinha para hoje. Do jeito que você está, é melhor você ficar só no consultório. A gente tomou essa decisão. Saí do convênio, isso era 2020, 21, começo de 21, faz 5 anos já, mais de 5 anos. E vamos ver aí o que dá, né? Se vai dar certo ou não vai. Eu lembro que eu fiz uma proposta para você. Falei, sai de tudo. Se vier alguma consulta particular, tá tudo bem. Se não tiver, você tá mais cara que a moça que está ajudando aqui em casa, né? Porque eu tinha que pagar o seu aluguel, que era 5.000 por mês. Você me falava que eu era a funcionária mais cara Você que era você a minha tinha. funcionária mais cara. E aí o seu sonho de ser bancado Acabou aí. E o sonho de ter filhos também estava ruindo, porque a nossa família, por pouco, não existiu, né? Então, foi a decisão. Falei, eu preciso cuidar dela, porque tá feio o negócio aqui em casa. E aí, o consultório, nessa época, eu saí do convênio. Um grande ponto de inflexão mental meu, inclusive, foi esse. Eu já atendia só obesidade, o consultório já tinha. Aí eu ainda estava no convênio nessa época. E eu lembro o dia que eu fui pedir para sair do convênio, que eu pedi uma reunião, porque eu queria continuar com os meus pacientes e só não pegar novos pacientes do convênio, porque eu precisava agendar uma consulta para aquele paciente. Eu só conseguia agenda para uns 5 meses depois. Então começou a ficar uma coisa impossível. Eu não conseguia agendar as pessoas novas e nem atender os que eu já tinha. Só que eu queria continuar com os meus pacientes, porque a gente se apega aos pacientes, a gente gosta deles, enfim. E eu lembro que nessa reunião que a gente estava conversando, Gabriel, foi um ponto de inflexão para mim, que eu me senti humilhada. Porque eu queria ficar com os meus pacientes, eu acreditava que eu era uma boa profissional, que eu fazia diferença, eu via isso no consultório. E, quando eu falei que eu queria continuar, eu fui absolutamente desprezada. Como se eu fosse totalmente descartável. E eu falei, temos um problema aqui. Vou precisar
assumir algumas coisas que eu não posso deixar para ninguém. Tipo, gerir o meu próprio consultório, ter os meus próprios pacientes e não depender do convênio. Isso veio de uma sensação de humilhação, desvalorização muito profunda que eu senti naquela sala de reunião, naquele dia. Eu não lembro exatamente o dia, mas eu acho que era julho ou setembro de 2021. Eu tenho essa data na minha memória. E esse sentimento, para mim, foi uma raiva, sabe assim, quando você pega um ranço do negócio? Que foi o melhor combustível que eu peguei. Falei, sou descartável para vocês. Então tá bom. Vocês vão ver o que vocês perderam agora. E aquilo me deu uma vontade de mostrar que eu era uma boa profissional e que eu ia conseguir fazer tudo isso sem eles. E, às vezes, dessa humilhação nasce a glória, digamos assim, né? Porque foi a partir disso, então, eu ter me sentido humilhada por um não de um convênio, que eu só via a possibilidade de eu sair daquilo ali, porque era insustentável a minha agenda, em que isso veio uma grande mudança da minha carreira. E aí, quando eu comecei a atender só particular, o Ramon estava lá na algema de ouro dele, trabalhava igual um maluco. Eu não tinha um marido, só no WhatsApp, paciente, 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 paciente. E, como ele mesmo diz, ganhava muito, mas ganhava mal, que trabalhava 90 horas por semana. Como ele falou, passou meses indo todos os dias. E isso acho que trouxe o próximo ponto de inflexão, que foi a nossa grande libertação, que eu não diria que nem foi a minha saída do convênio, foi muito mais a sua, que foi uma grande libertação que a gente passou como um ponto de inflexão. Eu acho que, eu vendo a sua trajetória, antes de eu falar da minha, o que eu percebi que foi a sua libertação foi a forma que você, eu quero te perguntar, a forma que você criou a sua autonomia. Porque você saiu do convênio, mas o paciente não veio do céu. Você precisou se forjar como uma empreendedora, uma empresária, ou uma médica que atrai paciente, que retém, que cria programa de acompanhamento. A sua libertação, acho que veio disso. Como que você fez isso? O que te trouxe essa liberdade a ponto de transbordar em mim? Que aí foi onde eu mudei, principalmente. Em 2018, eu abri meu Instagram profissional, logo que eu me formei, e eu peguei uma complicação de um charlatão. E aí eu falei, bom, não é possível que alguém faça isso com os pacientes precisam saber que isso está errado. E eu criei meu Instagram pensando que eu vou usar isso aqui como uma ferramenta. Se o meu pensamento foi exatamente esse. Se um dia alguém vir alguma coisa do meu Instagram e isso evitar que ele tenha um impacto negativo na saúde dele por um charlatão, só pelo que ele viu no meu Instagram, tá pago, valeu tudo que eu fiz até aqui. Então, nessa época que eu saí do convênio, eu já fazia 3 anos que eu tinha meu Instagram e eu sempre falava ali, sei lá, com muita vergonha, com uma estética horrível de caixinha, de responder, mas eu fazia aquilo. E isso, naturalmente, me ajudou bastante. Eu falava muito de obesidade, muito de diabetes, muito sempre. E isso gerava essa conexão. Então, eu comecei a perceber que as pessoas me procuravam porque elas me viam pelo Instagram. E foi nesse meio tempo que eu falei, bom, se tem uma pessoa, tecnicamente, muito pior do que eu, enganando os outros e está ganhando dinheiro, tem alguma coisa que eu não sei, mas eu vou aprender. E foi aí onde foi uma grande virada para mim, onde eu entrei na minha primeira mentoria, que eu fiz uma mentoria, e a PES Mentoring, inclusive meus amigos ilustres aqui. E foi lá que eu aprendi com a Marília muito
sobre como me desenvolver como empresária potencializaria o impacto para os meus pacientes. Então, eu comecei, inclusive foi uma questão bem conflituosa entre nós, pela questão de investimento, que foi um investimento alto, com o intuito de gerar um retorno, e esse retorno a gente já teve múltiplas vezes. E foi com essa mudança de formato de trabalho, fazendo o acompanhamento dos pacientes de uma forma mais próxima, que fazia mais sentido para a nossa área, que eu consegui fazer isso dentro da minha carreira. E aí o Ramon começou a perceber, meu Deus, mas olha, nossa, agora está sobrando dinheiro, agora ela pagou o investimento que ela faz, né, da mentoria, de aprendizado. E isso realmente foi uma boa parte da nossa libertação, foi aprender a gerir. Acho que é o que nos traz essa autonomia, né? A gente não dependia mais de intermediários na relação com o paciente, a gente assumiu essa responsabilidade de ter a nossa clínica, de montar o nosso espaço, ter os nossos funcionários, e esse foi um ponto muito importante para a gente nessa jornada. Isso aí. E para mim foi importante em 2 aspectos. O primeiro foi você me ajudar na clínica, né? Então a gente já estava na clínica própria. Eu já tinha feito uma pós-graduação em gestão. Eu já fazia toda essa parte de gestão, então eu já estava ambientado, mas óbvio eu tinha uma sobrecarga, porque além da gestão que eu fazia sozinho, eu atendia convênio, então eu atendia mais de 250 consultas por mês, eu tinha mais de 20 nascimentos todos os meses, então é impossível a gente entregar um resultado decente com uma carga tão alta de trabalho. E a decisão a sua autonomia, porque você parou de virar um custo e virou um ativo. Então, você era um passivo, caro. Nem tanto assim, vai. Caro, porque era reclamação em casa, que eu acho que é o maior custo, e o custo na conta no início do mês, fim do mês. Para virar um ativo. Então, eu brinco que era um motor que só tinha um lado do avião, só tinha um motor ali. Ó. Eu tinha que andar meio de um lado. Aí o outro motor pegou. Aí quando o outro motor pega, então médicos que estão em casal têm uma chance muito grande desse motor ser mais forte e ir mais longe. E ela começou a dar esse resultado. E como eu já tinha uma parte de gestão bem estruturada, eu comecei a ver que tem um método que pode também fazer com que eu consiga atrair paciente. Porque eu sempre tive uma fidelização muito grande. Então, a minha libertação, ela começou primeiro percebendo que o local que a Ariane atendia era muito mal gerido. Então, quando eu fiz a minha formação em gestão, eu via que os processos estavam ruins e estava afastando os pacientes. Então, a gente se preparou para mudar. Para ter a nossa própria clínica. Então, ter a própria clínica foi um formato de libertação para a gente controlar a equipe, secretária, o fluxo, a experiência do paciente. E a minha segunda libertação, com toda certeza, foi sair do convênio, porque eu tirei do convênio uma função primordial da nossa carreira, que é esse contato direto com o paciente para ele chegar no consultório. Então, a partir do momento que eu decidi sair do convênio, eu me preparei com muito medo, porque a gente acaba tendo uma carga de responsabilidade dentro de casa. Apesar da área já estar autossustentável, uma boa parte da renda familiar vinha de mim. A gente já tinha a nossa primeira filha. Então, para mim, foi um medo absurdo. Só que eu validei de forma muito intensa a saída, porque eu sempre conto essa história, mas eu tinha 70 pré-natais ativos do convênio que iam nascer depois da minha saída, então eu precisava vender isso para eles. E eu fiz um processo de proposta para eles para continuar comigo.
E eu só tive um casal que não tinha condição, que não ficou comigo, o restante todos ficaram. Então, isso para mim me deu um alerta positivo, um sinal que eu poderia, apesar de toda a dificuldade, isso estava validando todo o esforço que a gente fez e carimbando um caminho para a liberdade. E eu falo liberdade não é facilidade. A liberdade acabou, agora a gente saiu do convênio, deu certo, agora os pacientes vêm. Muito pelo contrário. Essa ausência de garantias, apesar de ser uma algema de ouro de convênio, a gente acha que existe essa garantia. Essa ausência de garantia, ela é maravilhosa. Hoje eu fico muito feliz em não ter essa garantia. Eu falei isso com um colega, num mentorado nosso esses dias, que a gente tem que ter juízo de sempre estar fazendo o que tem que ser feito para a gente conseguir atrair o paciente, para a gente ter o nosso tratamento, nosso paciente tendo resultado. Então, esse processo contínuo faz a gente ficar em alerta. Então, a pressão é um privilégio e essa ausência, aí quando a gente entende que não existe garantia, seja como funcionário público, seja como plantonista, seja como, sei lá, filho do dono, independente do perfil médico que você seja, ninguém tem garantia. E quando você sabe isso, você começa a fazer o que tem que ser feito e isso é muito legal. Para a gente encerrar aqui, o que você diria para o Ramon de 10 anos atrás? O que eu diria? Olha, eu diria que para ele que valeu a pena, assim, né? Apesar de ter sido difícil, apesar de tudo que a gente passou, né? Passa ainda. A medicina ela devolve muito para a gente, apesar de e não estou falando em dinheiro, assim, estou falando em possibilidades. A gente sabe que no fundo a gente preza por reconhecimento. A área acadêmica, a faculdade de medicina é uma faculdade que você entrou na medicina, você é diferente na sua família. As pessoas falam de você, o seu amigo fala para a avó que a gente está fazendo medicina, você vira médico, todo mundo olha para a gente diferente. Todo lugar do mundo que eu falei que eu era médico, as pessoas te olham diferente. Então, não tem jeito, a gente quer ser reconhecido, porque a nossa profissão ela é muito bonita. Então, vão fazer a gente querer desistir de todo jeito. E eu fui um cara que eu não gostava, eu vou assumir aqui, eu não gostava do médico em si. Assim. Eu sempre achei um sujeito arrogante, eu sempre achei o médico muito corporativista. Eu não gostava de estar em meio só com o médico, porque eu achava muito chato. E eu fui percebendo que tem um grupo que eu não gosto. O grupo que quer manter do jeito que está, o grupo que não quer crescer, o grupo que quer só reclamar. Então, o problema não está no médico. A medicina é maravilhosa, os médicos são muito legais, os médicos querem ajudar, os médicos têm um pensamento super positivo, eles, no fim, eles querem que o melhor aconteça com o paciente. Então, a medicina devolve muito para a gente. Só que, para devolver para a gente tem que cuidar da gente primeiro. Então, a primeira consulta do dia tem que ser com a gente, tem que ser com o nosso cuidado, para aí sim você conseguir entregar para o paciente o que você sonhou e devolve, não tem jeito. Pode encher de faculdade de medicina, que o paciente sempre vai existir, ele sempre vai precisar de médico, e a gente nunca vai ter uma substituição do trabalho. Então, eu diria isso para mim, lá de trás, que vale a pena e não precisa pensar em outra coisa. E aí eu te pergunto, para encerrar, e para a Ariane, aquela Ariane de 10 anos atrás? Você não tem um problema mental, você tem boas características de uma boa médica, que quer ouvir, que quer conversar, que quer entregar, além de uma receita. E acho que para quem está aqui, para quem vai ouvir esse podcast, eu digo que busque referências melhores,
de formas de exercer e entregar a medicina. Porque talvez a maioria dos médicos esteja doente pela prática que ele tem. Não é a profissão que faz isso com a gente. A gente consegue exercer uma profissão muito séria, muito bonita, entregar isso para os pacientes, mas isso muitas vezes requer que a gente tenha coragem de fazer diferente da maioria, não inventando a medicina, não inventando nenhuma diretriz, fazendo nada que não exista formalmente na ciência, mas simplesmente no formato de entregar, aprendendo habilidades que a gente não tem, buscando entender como que funciona uma empresa, o que é um CNPJ. Então, eu diria, não só para a Ariane de 10 anos atrás, mas para as pessoas que receberem chegaram até aqui nessa gravação e estão ouvindo isso, que busquem outras referências, que busquem aprender, além da medicina, essas habilidades que nos entregam a possibilidade de transformar a vida do paciente, transformar as nossas vidas, as nossas famílias, porque a medicina é uma profissão maravilhosa e que a gente possa viver muitos anos dela, com ela, para ela. Porque a boa medicina precisa realmente dos bons médicos, não é mesmo? Então, é isso. E, para quem não conhece ainda, siga a gente também no nosso Instagram, rna.mentoria, e até o nosso próximo episódio. Valeu! Eu achei que eu não ia chorar, mas claro que eu ia chorar. Tinha que ter feito um bolão, hoje é dia de bolão. Tinha que ter feito um bolão. Eu ia ganhar.